novamente juntos para continuarmos a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, já no volume 2, escrito pelo Dr. Inácio Ferreira. Mutismo psíquico. Em um dos livros por nós publicados, esse é no volume 1, que já foi lido aqui, tivemos a oportunidade de descrever e comentar um caso de transmissão psíquica em um encarnado da doença que havia vitimado o obsessor em vida material, já então desencarnado, mas inconsciente de suas novas condições. Para corroborar os conceitos expendidos naquela época, que está descrito no volume 1, e para nos reforçar as conclusões obtidas com o estudo do paciente e da marcha da doença, apresentamos mais um caso com a mesma transmissão psíquica inconsciente, além da perturbação concomitante de uma entidade consciente e vingativa. Fomos procurados em 4 de agosto de 1939 por uma família do sul de Minas, vinda a esta cidade em busca de um socorro para um de seus membros. Um rapaz solteiro, com 23 anos de idade, família numerosa, gente afeita aos trabalhos rudes do campo, sem que doenças graves jamais tivessem perturbado o ritmo de sua tranquilidade. Por um sucinto relato, feito pelo próprio pai, um irmão do paciente, sua peregrinação por consultórios médicos foi longa e os gastos maiores ainda. Casos assim são constantes e é bem difícil encontrar um médico que, entre eles, se recuse ao tratamento, conscienciosamente. Ao contrário, 98% dos médicos procurados têm a sua terapêutica especializada para tais tratamentos, garantindo a cura absoluta. A princípio, um grande clínico perfeito, terminando por dar os medicamentos comuns aconselhados em tais emergências. O doente não melhora, mas o médico sábio, não querendo perder os pagamentos do cliente, recorre às obras e os tratados de 200 a 1000 páginas que só tratam dos casos especiais, como um deste paciente, que só apresentava náusea e mutismo. Novas tentativas, novos fracassos. Continuam as náuseas e o esforço para vomitar. O paciente torna-se magro, abatido e o desequilíbrio orgânico se patenteia cada vez mais. Mutismo persistente. Uma palavra sequer para orientar o diagnóstico e a terapêutica. Recorre-se aos laboratórios para exame dos alimentos deteriorados pela má função orgânica. São análises e pesquisas dispendiosas, que terminam quase sempre com um resultado nulo. Foram negativas e os sintomas persistem? Recorramos então ao raio-x, à procura de alguma úlcera, ou câncer no estômago, ou alguma estenose do piloro. Nada. As chapas radiográficas nada acrescentaram de anormal. Qual o motivo dessa intolerância gástrica? Seria um tomo, uma pancada que atingisse o centro bulbar, determinando-lhe uma sensibilidade reflexas? Não existem sintomas meningíticos, nada de tumores cerebrais ou cerebelares. Não há tabes ou hemicrânias. Que coisa esquisita! Todos os exames negativos, nenhum sinal clínico característico. Pesquisas e análises, nada revelando de anormal, nenhuma lesão orgânica ou patológica. Noites sem dormir, procuras estafantes pelos compêndios, pelos tratados, juntas médicas, opiniões diversas, experimentações terapêuticas mais disparatadas possíveis, transformando o pobre doente em campo de experimentações, em verdadeira cobaia. E ainda será muito feliz se a junta médica não participar algum cirurgião, fazendo prevalecer sua proposta para uma laparotomia exploratória, à procura de algum apêndice, de uma falta ou outra comprovação. Daí o peregrinar pelos consultórios, pelas casas de saúde, enquanto as parcas economias acumuladas com o trabalho de muitos anos vão desaparecendo como por encanto. Pobre ciência oficial, pobres criaturas que confiam por demais em suas possibilidades. São doentes que desesperam
dos recursos terrenos e recorrem então aos recursos espirituais, onde quase sempre encontram lenitivo para seus males, por vezes sem nenhuma dificuldade, sem nenhum dispêndio material, mesmo porque os recursos já foram malbaratados, distribuídos pelos laboratórios, consultórios, farmácias e gabinetes de raio-x. A essa avalanche de infelizes aumenta cada vez mais, a provocar a reação dos médicos interesseiros, que sentem o decrescimento vertiginoso das rendas, disso resultando as vociferações contra o espiritismo e seus adeptos. O espiritismo pode ser culpado pelo esvaziamento dos consultórios médicos? Não. Os únicos culpados são os próprios médicos, que, arrimados em sua ciência, em seus conhecimentos materiais, desprezam os conhecimentos espirituais e a eles se mostram indiferentes. Despojem-se do orgulho, da vaidade, do convencimento de sábios e procurem, investiguem as ações espirituais e sua sabedoria, sua terapêutica serão enriquecidas em todos os elementos de valor. Os seus consultórios voltarão a ser a fonte, onde os infelizes e os desgraçados encontrarão a água preciosa para refrescar as dores e os tormentos. Fora desse caminho, sua decadência se processará a passos rápidos até que sejam obrigados a mudar de profissão. O paciente é médium sensitivo e, como tal, sujeito a toda modalidade de irradiações compatíveis com a potência de captação de seu sexto sentido. Uma entidade inteligente que o seguia há longo tempo estava à espera do ensejo necessário para agir sobre ele, procurando vingar-se de fatos passados. Não o conseguindo por si só, visto o paciente não apresentar uma porta aberta pela qual pudesse insuflar os fluidos impuros, que fez? Procurou no espaço uma sombra, um espírito recém-desencarnado, ainda inconsciente do seu estado, a fim de fazer com que dele, se aproximando, desequilibrasse suas funções orgânicas, permitindo-lhe a oportunidade desejada. Naturalmente, experimentou inúmeros espíritos, fazendo um trabalho insano, até que encontrasse um cujos fluidos se identificassem com os do inimigo. Encontrou, após laboriosas pesquisas, um espírito cuja sensibilidade se coadunava com a do paciente, ainda no estado material. Foi uma jovem que sofria horrivelmente de uma úlcera do estômago e, a princípio, de estenose pilórica. Tudo quanto bebia e ingeria causava-lhe dores atrozes. A mucosa gástrica, infiltrada pela lesão, mais sensível a todo contato estranho, se contraía reflexamente, produzindo vômitos, assim como ânsias contínuas e intoleráveis. Apesar de jamais nos preocuparmos com os nomes, datas e localidades fornecidas mormente por entidades ainda em pleno estado de transição, anotamos o dessa, que deu o nome de Mariana, com 28 anos de idade. Contou o longo sofrimento por que passou, com perturbações de estômago que, a princípio, fugazes e raras, foram aumentando sensivelmente, a ponto de não poder se alimentar. Falou sobre a peregrinação pelos consultórios médicos, citando as cidades de Olímpia, Ribeirão Preto, Barretos, terminando por se internar em estado de fraqueza extrema na Santa Casa de Campinas, a fim de se submeter a uma operação. Naturalmente, ali desencarnou, e o seu espírito, ainda inconsciente, foi levado para junto desse nosso enfermo, chave para abrir-lhe as portas no organismo. Teve êxito, pois que a identificação fluídica entre o encarnado e o desencarnado foi perfeita. Bastou aproximar-se do paciente para que seu espírito captasse todos os sintomas que a entidade sofrera em vida material. Ou seja, essa garota é inconsciente, ela não sabe o que está fazendo. Ela não tem noção de nada. Ela não tem nem noção que morreu. Continuando a leitura. Começou por ficar triste, pensativo, arredio, aos poucos recusando-se a alimentar, temeroso de alguma coisa que não sabia, até que, com o correr do tempo, sobreveio o definhamento orgânico. Enfraquecida a vítima, tendo, portanto, uma porta aberta para agir, o inimigo espiritual que a seguia entrou com o poder dos seus fluidos, impedindo-a de falar. Ou seja, não deixou esse espírito infeliz da garota se manifestar, para que ele não soubesse o que estava acontecendo. Continuando. A família, sobressaltada, veio a Uberaba, onde procurou vários médicos, não obtendo resultado, como não obteve na localidade onde morava.
Nessa cidade foi Ribeirão Preto e dali a Campinas, sujeitando o paciente a todos os tratamentos sem nenhuma conclusão satisfatória. Voltou a Uberaba a consultar novos médicos e um desses, pensando em perturbação mental, induziu a família do paciente a levá-lo a um hospital em Belo Horizonte, fazendo com que não ficasse em Uberaba, para desprezo, assim, dos recursos que aqui encontraria. Coisas da profissão. Já em meio do caminho, para a capital mineira, pessoas conhecidas da família do paciente fizeram com que ele voltasse e aqui se internasse o rapaz. Foi examinado no mesmo dia. Num estado de fraqueza extrema, nada respondia ao que lhe perguntavam. Completamente silencioso, havia dias que não se alimentava, passava noites seguidas, insones, em agitação contínua. Era o terceiro caso que nos apresentava naqueles últimos tempos, se não nos foi difícil o diagnóstico. Obsessão. Nenhum medicamento, nenhum socorro material. No dia seguinte mesmo, organizamos nosso trabalho científico rodeado por pessoas escolhidas, médiuns de valor. Veio a encorpação lenta, difícil, e enquanto esperávamos as primeiras palavras do espírito manifestante, a médium, que havia recebido a incorporação, começou a revelar ânsias de vômitos seguidos, impossibilitando-a de falar. A muito custo obtivemos os dados atrás referidos e conseguimos demonstrar àquela entidade suas condições de espírito já desencarnada, a qual, entre lágrimas e soluços e desesperos, desincorporou-se. Naturalmente, foi afastada por entidades outras que colaboravam conosco naquele trabalho de investigação. Ou seja, a espiritualidade positiva, boa, vendo que a inocente garota estava sendo submetida a um processo de escravidão, retirou-a e levou-a para ser protegida. Continuando. Para duas coisas chamamos a atenção dos estudiosos. A primeira é o fato de uma médium incorporada manifestar os mesmos sintomas de vômitos incoercíveis do paciente, sem que ela o conhecesse, sem que tivesse conhecimento do seu internamento. Ou seja, a médium não sabia dos sintomas do rapaz, certo? Então ela estava sendo fidelíssima ao espírito. Ignorava também por completo a finalidade de nosso trabalho, tão pequeninas provas de valor incalculável em sessões de experimentação. Se ela tivesse visto o paciente antes, notado os sintomas da sua moléstia, não teríamos dado valor àquela demonstração. Não tendo visto, porém, nada conhecendo a seu respeito, tínhamos naquele instante um testemunho de valor indiscutível das belezas e da verdade das manifestações espíritas. A segunda coisa para a qual chamamos a atenção dos que nos leem é o resultado obtido no dia seguinte com o paciente. Alimentou-se perfeitamente, sem a mínima dificuldade, demonstrando daí por diante um apetite normal, refazendo em poucos dias o seu equilíbrio orgânico. O dia seguinte ao trabalho processado, seu próprio pai admirou-se do resultado obtido, pois havia levado algumas frutas para o filho que, em nossa presença, comeu várias com apetite voraz, apesar de nossos conselhos e rogativas. Permitindo-nos isso com satisfação, para que melhor fosse constatado o efeito do afastamento da entidade que psiquicamente não lhe permitia sequer tomar um caldo. Isso nem sempre acontece. Essa transformação foi assim rápida porque a entidade não tivera o tempo preciso para intoxicar demasiadamente o psiquismo do doente. Quando, porém, já por muito tempo o paciente está sob ação fluídica de espíritos, mesmo afastadas as entidades, o doente permanece sob o efeito dos fluidos que o intoxicam, levando por vezes dias e mesmo meses para se recompor, requerendo a cura, um trabalho insano de psicoterapia. A alegria pela vitória, todavia, foi rápida, porquanto o doente, apesar de dormir e alimentar-se muito bem, continuava mudo, respondendo nossas perguntas apenas com sorrisos, sinais e por escrito. Declarava não poder falar, pois tinha qualquer coisa na garganta. Deixamos várias pessoas encarregadas de provocá-lo o dia todo, procurando não lhe dar folga. Aplicando-nos correntes faradaicas, choques fortes para impressioná-lo, tentando um tratamento de sugestão. Sem nada conseguirmos durante 10 dias, apesar dos esforços e das tentativas continuadas. Estaria ainda algum espírito agindo sobre ele? Não tínhamos tido vários casos assim?
Consultamos uma entidade, um espírito amigo, e a resposta nos confirmou as desconfianças. Organizando o novo trabalho, após 12 dias de internação, incorporou-se um espírito cuja primeira manifestação de presença foi uma boa gargalhada. Após ela, calou-se. Falamos muito, proferimos palavras de carinho, de conselho, demonstramos impaciência, não conseguimos arrancar-lhe uma palavra sequer. Lançamos mão de energia cortês, procurando ferir-lhe a suscetibilidade e o amor próprio. Não nos ligou a mínima importância, mas falou, demonstrando irritação e ódio, todas as características de um espírito revoltado. Sim, eu fui um revoltado, hei de fazer com que ele fique assim eternamente. Odeio e hei de odiar não só ele, como também a todos os que o rodeiam. Julga que será fácil fazer com que ele fale? Hei de rir muito do Senhor. Ele não falará. Desprezei, detestei, odiei. Preferia comer o pão que os outros párias me traziam a comer o pão que os filântropos encasacados me davam. Sociedade, sociedade, associações, cavalheiros, comendadores, ministros, brasões. Qual a diferença? Apenas porque pululam nos centros das metrópoles, enquanto nós, os párias, nos chafurdamos dos subúrbios. Uns trazem casaca e cartola, outros uma veste esfarrapada. Cristo? Quero ver, observar e sentir. Não creio em Cristo? Se ele existe, não reconheço sublimidade nenhuma em seus exemplos. Só vejo antros, somente sinto as torpezas, os ódios, as maldades que campeiam, destruindo e sufocando. Com uma nova e boa gargalhada, desincorpora-se, pois recusava dizer mais alguma coisa. Todavia, estávamos satisfeitos pelo resultado obtido, pois que essa manifestação vinha comprovar que o paciente não falava devido a uma influência invisível e inteligente, e não por causas orgânicas ou patológicas. Era meio caminho andado. Entre os assuntos referidos na doutrinação dessa entidade, falamos sobre as desigualdades existentes na Terra, diferenças que vidas e situações provocadas pelas próprias criaturas, sobre as leis imutáveis de Deus e sobre o Cristo, que veio como enviado dar aos seres humanos os exemplos da bondade e da humildade, que lhe relembramos o poder desse espírito superior, missionário que deu fim a muitas lágrimas e curou muitos enfermos. Dissemos-lhes que trabalhávamos sob a égide do Cristo e que pensasse bem nas nossas palavras, a fim de que, em outra manifestação, tivéssemos o prazer de ouvi-lo com outros sentimentos, os sentimentos do amor e do perdão. O tempo passou. O paciente nada dizia, apesar das tentativas feitas e dos recursos sugestivos de que lançamos mão. Ficamos conhecedores, mediante aquela comunicação, de que o obsessor era inteligente, alimentava ódio e desejos de vingança por fatos passados. Qual a tragédia desenrolada entre ambos? Quais seriam os motivos assim tão poderosos que fizeram essa entidade nutrir anseios de vingança durante anos? Várias tentativas feitas em novos trabalhos foram infrutíferas. Persistimos, contudo, e em 29 de agosto de 1939, isto é, 24 dias depois da primeira manifestação, nos defrontamos novamente com a referida entidade. Incorporação difícil, muito embora a boa concentração e um número reduzido de médiuns e assistentes. Demonstrou grande revolta, cobrindo-nos mesmo de impropérios. Clamou contra o absurdo de ser obrigado a se incorporar, porquanto eram 4 ou 5 entidades que o forçavam a isso, recorrendo assim a um processo que reputava bárbaro. Estávamos, todavia, enganados. Havia muito que notava a derrota de várias entidades. Quando falavam conosco, parecia-lhe realmente que éramos feiticeiros, pois todas as entidades que vinham por esse método de incorporação voltavam com outros propósitos, sentindo-se fracas e mesmo temerosas de continuar mantendo os mesmos princípios e as mesmas ideias. Com ele, dar-se-ia o oposto, pois desejava manter-se em seu ponto de vista, e o rapaz não falaria. Tinha que se conservar mudo, para não cair na esparrela de dizer o que havia dito na outra existência. E se as outras entidades que vinham trocar ideias voltavam vencidas, caindo nas armadilhas que lhes preparávamos, ele saberia vencer-nos pelo silêncio. E assim sendo, daquele momento em diante, não lhe arrancaríamos nenhuma palavra. Ou seja, esse espírito assistia aos tratamentos espirituais de outros pacientes,
onde os obsessores eram doutrinados e mudavam de ideia, deixavam de obsediar os pacientes. Continuando. De fato, conservou-se em mutismo desesperador. Falamos-lhe sobre sua família, procurando-lhe os pontos sensíveis, relembrando-lhe a pátria, os dias de vida, sua luta no trabalho honrado, procuramos despertar-lhe doces recordações, dias felizes que porventura ainda calassem no seu perispírito. Divagamos sobre as torturas da humanidade, ainda nesse planeta de provas, sobre a reencarnação, as consequências futuras dos seus atos, recebendo os choques de retorno, sobre a felicidade, tranquilidades advindas da prática de atos bons, e o desassossego, as angústias, os tormentos que sofriam os que se mantinham naquele estado, cuja percepção não ia além do prazer momentâneo, rápido, fugaz, obtido por sua vingança, a sua maldade. Nada funcionou. Permanecia em um mutismo absoluto, respondendo por sorrisos de zombaria nossas perguntas e observações. O tempo urgia. Não seria possível que continuasse aquela situação? Bem sabíamos que tais palavras não o deixavam insensível como pretendia demonstrar. Mesmo que assim fosse, elas calavam profundamente nas demais sombras, nos demais espíritos presentes aos trabalhos. Porque os espíritos que estão à volta, nesses processos de desobsessão, também estão escutando. Muitos deles não precisam nem mesmo incorporar. Somente a doutrinação dos que estão ali basta para eles mudarem de vida. Continuando a leitura. Afinal, naturalmente, por intuição, nos lembramos do ponto fraco que nos proporcionara no começo, ao dizer que o paciente jamais cairia na esparrela para dizer tolices. Dissemos então quem estava voluntariamente caindo na esparrela, que era ele, não o doente, e soltamos uma boa risada para despertar a sua curiosidade. Obtido esse efeito, notando que desejava explicações, silenciamos por nossa vez. Não resistiu mais e perguntou-nos: por quê? Simplesmente porque respondermos. Se a sua intenção era fazer com que o paciente passasse por torturas, persistindo na pretensão de obrigá-lo a que não fale, ao contrário do que desejava, estava fazendo ao inimigo um benefício muito grande. Porque desse modo, mudo, sem poder externar os pensamentos, os sentimentos, traduzindo-os em palavras, estava livre de falar tolices ou expender considerações indevidas. O mudo está livre de muitas torturas morais e mesmo físicas, porque não pode falar dos outros, levantar falsos testemunhos, fazer intrigas, falar da vida alheia, enfim. Vive retirado dos outros, isolado, quieto, evitando muitas consequências desastrosas. Ao invés disso, aquele que fala muito está sempre sujeito até a desforços físicos, sofrendo os próprios efeitos da sua língua viperina. Deu uma sonora gargalhada, juntando. Não é mesmo que estou perdendo meu tempo? Sim, senhor, como é que eu não havia pensado nisso? Pois olhe, vou pensar no caso. Parece que o senhor tem razão. Não disse que todo aquele que vem aqui sai derrotado? É, derrotou. E com uma boa gargalhada, desincorporou-se, dizendo que ia refletir sobre o caso, pois de fato parecia estar fazendo uma tolice. O resultado assim obtido nos trouxe farta messe de satisfação e júbilo. Confirmava mais uma vez a causa do mutismo do nosso paciente, demonstrando que ele ainda continuava sob a ação de entidades inteligentes, porém más, vingativas. Novo alento para nossas esperanças em vê-lo muito em breve restabelecido, também confirmando e reforçando os ensinamentos que obtemos nesse campo interminável, tão vasto, tão inexplorado, mas tão cheio de refúgios, onde os sofredores encontram lenitivo para os seus males, suas dores, e onde os missionários da ciência têm à disposição recursos infinitos e poderosos. Qual a resolução que seria tomada por esse espírito? Desistiria de sua ação nefanda ou continuaria nos propósitos de vingança, insensível do nosso conselho? O certo é que o doente permanecia mudo, resistindo a todos os esforços, a todos os meios empregados para obrigá-lo a falar. Acostumados, todavia, a saber esperar, continuamos alimentando a certeza de que tínhamos que chegar à hora final em que sentiríamos o prazer de vê-lo com palavras desembaraçadas.
Em 16 de setembro de 39, seu velho pai, não resistindo à separação do filho, voltou à cidade, trazendo em sua companhia um genro e um irmão do paciente. Incontinente, encaminhamos-nos para o sanatório, na doce esperança de que, à vista dessas pessoas da família, ele se despertasse do seu mutismo. Tudo em vão, nem uma palavra sequer. À noite, sentíamos-nos cansados, bem aborrecidos com o insucesso do dia. Mesmo assim, encaminhamos-nos para a sessão de incorporação, pois estava no dia marcado para o nosso trabalho costumeiro. Nosso ânimo não era o mesmo de sempre. As razões ponderáveis existiam para que ali comparecêssemos mais como uma obrigação do que propriamente com um espírito prevenido e esperançoso de resultados para os nossos doentes e para nós mesmos. Trabalhos, aborrecimentos, mágoas são fatores que, de quando em vez, nos tornem a ação e o desejo de bem servir um doente, ou mesmo a humanidade inteira. Todavia, como organizador dos trabalhos, tínhamos necessidade de dar o exemplo da dedicação e da regularidade, embora indisposto, sem esperança de bons resultados, com a intenção de que tudo terminasse depressa, nos encaminhamos para o posto de observação. Os trabalhos corriam normalmente. Quando se incorpora um espírito com verdadeiro desinteresse de nossa parte, nos esforçamos por doutriná-lo. À proporção, porém, que falava, também nos eram despertados a curiosidade e o interesse, porquanto ligamos logo essa manifestação ao caso do paciente. Prenderam-me assim por que razão? Eu acho que não fiz nada demais. Estava executando um trabalho de que me encarregaram e estava procedendo mal. Que me desculpem, o patrão disse que ele não podia comer nem falar. Nome? Minha família? Eu me chamo Vicente de Toledo. Não conheci pai e pouca coisa lembro a respeito de minha mãe. Trabalhei muito tempo como jangadeiro, preparando madeira para sua confecção. Era mestre em Caiapó. Profissão rendia muito pouco. Um dia, esse senhor, com quem trabalho, me ofereceu lugar para viajar consigo. Contratava serviços com as famílias dos doentes e eu os ficava vigiando. Ele foi embora e eu fiquei tomando conta desse rapaz. Será muito doente, não pode falar nem comer. Olha só, o verdadeiro obsessor foi embora e deixou esse pobre coitado fazendo o serviço sem que ele soubesse do que se tratava. Nós já vimos casos assim. Continuando. Se acredito em Deus? Como não? Deus e Nossa Senhora da Bonança? Quem vive em água recorre sempre a ela para evitar desastres e que seja arrastado pelas correntezas. Estou cansado desse serviço. Não quero viajar mais. Há 5 dias que estou nesta casa. Alma simples, temerosa, facilmente doutrinada, reconheceu seu estado espiritual. Ele nem sabia que estava morto. Nada mais, porém, pôde falar, visto a perturbação que o assaltou. Mais um espírito ignorante de seu estado, servindo de auxiliar indireto para perturbar um encarnado. Fatos comuns, confirmando assim observações já descritas. Meia hora depois, reunidos na sala de visitas do sanatório, comentávamos os sucessos ultimamente obtidos com as sessões experimentais, quando fomos despertos pelo grito de vitória de um dos enfermeiros. Um doente, falando perfeitamente bem, pedia ordem para ir ao circo, que havia dias estava dando espetáculos na cidade. Naturalmente que a ordem foi dada, nem podia ser de outra maneira, pois a alegria que se apossara de todos nós foi imensa e era, por si só, capaz de fazer coisas mesmo absurdas. Falou durante quase todo o espetáculo. No dia seguinte, ainda comentou muito do que vira e ouvira no circo. As primeiras impressões e demonstrações de alegria não permitiram que tivéssemos a paciência precisa para esperar os resultados nos dias subsequentes, pois na mesma hora fomos pessoalmente ao hotel avisar seu velho pai, transmitindo-lhe a boa nova. Pisamos, todavia, em terreno de surpresas. No correr dos dias, o paciente, em vez de melhorar cada vez mais, ao contrário, foi emudecendo sensivelmente, até que viesse o mutismo completo, como nos primeiros dias. Redobramos nossos esforços procurando fazer com que passeasse bastante, proporcionando-lhe toda oportunidade para distrair-se, no intuito de expô-lo a toda espécie de choque moral que lhe permitisse a recuperação da fala. Nada conseguimos, 1000 conjecturas fizemos, no afã de encontrar uma explicação para essa derrota aparente, derrota que nos expunha aos sorrisos do obsessor, conforme havia predito. Os dias correram, nem mais uma palavra foi pronunciada pelo paciente. Desesperar?
Não, porquanto conhecíamos a firmeza do terreno palmilhado, e esse mutismo enervante só servia para nos alimentar o desejo de investigação e de estudo. Somente 2 meses depois conseguimos defrontar-nos novamente com o causador dessas alternativas de alegria e tristeza. Aqui me sinto tão mal, disse ele, que não tenho nenhuma dúvida em comparar este lugar ao inferno. Não sei se por fatalidade, infelicidade ou desgraça, certo é que estou preso a este indivíduo, criatura repelente que me causa nojo. Aquela noite eu estava bastante revoltado. O ódio me dominava. Existe ainda hoje, como chaga viva, a corroer e a despertar em mim a lembrança do passado, espectro que me impede de esquecer. Farei por crer em Deus, e se ele fizer com que eu esqueça, pois o esquecimento me trará a paz ou o indiferentismo. Fiz mal e o fiz impulsionado pela revolta. Tive essa fase infeliz aos 22 anos, fase que não soube dar valor, porque quase uma criança ainda não possuía o discernimento e o raciocínio preciso para vencer a estrada da vida. Estrada ladeada das barreiras frágeis dos sonhos, das ilusões, além das quais existem os precipícios da realidade e da covardia das criaturas. Tive nessa quadra, ou seja, nessa idade, uma convivência amiga, a companhia de uma irmã por afinidade. Ela era tão devota, tradições das virgens portuguesas. Abusaram de sua inocência e fiz pagar com sangue esta perversidade. Sim, matei um inocente, porque nunca poderia julgar ter sido este canalha. Ele era o autor. Sabia que desconfiava de outro e sabia que estava à procura deste inocente para lavar a honra da minha irmã. Calou-se como covarde, deixando que praticasse um crime injusto, sacrificando um inocente. Fugi, embrenhando-me pelas selvas e pelo mundo, e essa peregrinação só serviu para que detestasse ainda mais o mundo das criaturas. Recordações semelhantes constituem mais um motivo de tristeza que de felicidade. Reconheço que estou errado. Seguirei meu caminho indiferente ao que possa vir. Vou deixá-lo entregue ao próprio determinismo, fazendo votos para que se chafurde bastante na própria lama de suas ignominias passadas e futuras. Dizem-me que Ana Rosa ressurgiu dos mortos e está agora com 18 anos. Sim, sim, vou com vocês. Vou ver se a reconheço, se encontro junto dela um pouco de felicidade perdida. Casos assim, em todos os tempos, embaraçam as pesquisas dos estudiosos, constituindo mesmo uma lacuna para os conhecimentos médicos, lacuna até agora preenchida pelas diversas teorias e explicações tentadas para contorná-los. O mutismo histérico, tão bem estudado por Pierre Janet e Charcot. Inegável que ele existe, mas a sua proporção assim definida não passa de 5%, cabendo o restante a atuações psíquicas. Mais um campo vastíssimo para estudo, cuja explicação aí está, com a causa originária e respectiva marcha, com consequente terapêutica. A medicina oficial teria bom êxito nesse caso? Duvidamos muito. Não só porque o obsessor era terrível, como também porque rapidamente o organismo do enfermo se definhava, maltratado, ainda pela intoxicação da variedade imensa de medicamentos de que naturalmente lançariam mão. Seria mais uma vítima da incompreensão, do orgulho, da má vontade e da própria ciência. Felizmente, desde o princípio, jamais tivemos a dúvida, incerteza, a ensombrar-nos o espírito. Pisamos terreno firme, não vacilamos no diagnóstico, na terapêutica e muito menos no prognóstico. Mormente para este último, o qual iria demonstrar ao senhor cura do lugarejo, seu padre, cura é um padre, onde ele reside, que o Espiritismo mais uma vez tem o poder que o Cristo conferiu aos seus verdadeiros missionários, os médiuns, o poder de curar, o poder de afastar os demônios, não porém os demônios da sua imaginação, mas sim esses pobres espíritos que vivem errantes, sem o corpo material, ainda ligados ao presídio terreno, proporcionando-lhes o conhecimento, a verdade, a luz precisa, para se guiarem por entre as trevas que seitas interesseiras calculadamente lançaram em suas imaginações. Meus amigos, precisamos ter em mente que o nosso passado está sempre presente. Terminamos mais um capítulo, mais um caso de sucesso. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.